Vamos lá, Thiago Valu, já de volta aqui após a zona mista e a entrevista coletiva. E para aquela análise que a gente faz dessa derrota do Cruzeiro, primeiro aí a gente tem que explicar sempre isso, né? Que a coletiva ali é um lugar onde você faz uma pergunta e o entrevistado responde o que ele quer e você tem uma pergunta, não é um debate, não é uma luta de boxe, não é nada como alguns aí gostariam que fosse, né? Então, só para ficar esse registro aí, e tô tranquilo aí com esses comentários aí que alguns fazem, mas ali você pergunta e quase nunca a sua pergunta vai ser respondida. Mas ainda pegando lá o gancho da entrevista coletiva do Seabra, não teve como ele falar da questão física, não teve como até abordar essa questão física dele, porque realmente o São Paulo veio com um time reserva, mas isso aí eu acho que deixou a situação a mesma coisa. Pode falar que os jogadores estavam descansados, querendo mostrar serviço, mas era o time reserva do São Paulo, né? E quando eu volto nesse tema, eu usei outras palavras, obviamente, na pergunta, e ele não quis responder, mas a insatisfação após a coletiva, ela estava na pergunta com outras palavras, obviamente, e isso faz parte do ser jornalista, né? Mas quando o Seabra, ele vai para a coletiva e ele exalta um time reserva do São Paulo, que não pensou no Cruzeiro, só pensou ontem, olha lá, talvez só pensou hoje aí, porque a turma estava de cabeça inchada, como eu disse. Então, não dá para tentar minimizar esse resultado do Cruzeiro depois de 2 semanas com um São Paulo reserva, que isso não tem como, não tem como. Não adianta, tem que chegar e assumir, o time foi mal, os treinamentos não surtiram efeitos, a gente teve aí o período de data FIFA para trabalhar e nada deu certo. O Cruzeiro fez um jogo muito ruim e o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi ruim, não arrumou nada. O Seabra, quando ele fala que voltou do intervalo, gente, a primeira chance do São Paulo já foi saiu a bola, o São Paulo já estava no ataque. Então, pensou em mudar, demorou a mexer, algumas coisas o Seabra ele vem fazendo e isso, obviamente, a gente não vai ser doido aqui de defender o indefensável, né? De tentar puxar algo positivo se não tem o algo positivo para puxar. E foi um Cruzeiro dominado do início ao fim. São Paulo, com o time reserva, criou as melhores oportunidades, o Cássio teve que trabalhar muito. E isso, você voltando depois de mais uma data FIFA, eu com sinceridade, essa aí, eu esperava alguma coisa diferente, porque o jogador descansou, com quem a gente conversou, não, a turma estava cansada mentalmente também, a sequência estava muito ruim, só que no meio dessa sequência ruim veio uma classificação diante da equipe do Boca Juniors, aí quebrou a sequência, os resultados ajudaram, você foi para a 5ª colocação, então era o melhor cenário do mundo para o Cruzeiro voltar e ter o desempenho que em alguns momentos já mostrou nessa temporada, né? Mas aconteceu exatamente o contrário, o Cruzeiro não conseguiu render, isso também precisa ser repassado aos jogadores, porque a responsabilidade ela precisa ser de todo mundo, mas claro, a partir de um momento em que uma outra coisa, era até uma outra pergunta que eu queria fazer para o Seabra. Além de não ter resultado, não está tendo desempenho, e está tendo queda em algumas coisas que a gente tinha de positivo nesse time. Hoje a defesa do Cruzeiro, ela está numa instabilidade absurda. Qualquer time está levando muito perigo ao gol do Cruzeiro. E isso já não aconteceu em vários jogos nessa temporada. Muito do que o Cruzeiro conseguiu fazer aqui no Mineirão, de ter uma baita campanha como mandante, foi porque a defesa foi muito estável e agora ela está instável. Então, para não dizer que pegou apenas um, o Atlético Goianiense criou bastante. E a gente falou que esse era um ponto que precisava de mudar, que precisava de passar uma outra impressão depois desse tempo todo para trabalhar. E não passou.
Não passou. O ataque reserva do São Paulo deu uma canseira para a zaga do Cruzeiro e exigiu muito do Cássio. Até em um determinado momento não teve jeito, naquele chutaço do William e o gol do São Paulo, que venceu com uma facilidade, volto a repetir, e isso é mais do que um sinal de alerta, porque temos ainda mais 2 datas FIFAs. A outra é só em outubro. Só que até lá tem um mata-mata de Copa Sul-Americana. E o que parece, pelo discurso de todo mundo, é: beleza, o Campeonato Brasileiro tá aqui, a gente tá ali, perto do G6, porque agora até saiu do G6, né, com esse resultado ruim em casa, e todo mundo apostando na Copa Sul-Americana. Só que não dá para vislumbrar essa facilidade absurda de que o Cruzeiro vai chegar e vai ganhar a Copa Sul-Americana. Então, se não ganhar a Copa Sul-Americana e ficar fora de uma Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro, aí a temporada, por mais que você não brigue na parte de baixo para não cair para a Série B, por tudo que aconteceu, a temporada vai ser péssima. O Cruzeiro, com os investimentos que fez, com a condição que vem sendo dada, não estar na Copa Libertadores será, na minha opinião, um vexame. E são 2 caminhos para isso. Agora, apostar todas as fichas em uma competição de mata-mata em que a final é só mata, e é o que está aparecendo o discurso, o Marlon falou sobre isso na entrevista, não que estamos focados na Copa Sul-Americana, mas estamos aí bem na parte de cima da tabela, até o momento sim, é verdade, e temos 5 jogos para tentar chegar num título de Copa Sul-Americana. Um título seria maravilhoso, mas o Cruzeiro, com essa instabilidade vivida hoje, não dá pra gente cravar. Contra o Libertad, eu acho que o Cruzeiro é favorito. Agora, numa semifinal aí, primeiro tem que passar, né? Favoritismo você comprova dentro de campo. Agora, chegando numa semifinal, pode ter um Lanús aí que vai ser um grande adversário, e na final vem casca grossa lá do outro lado da chave. Então, o Cruzeiro, ele precisa se reencontrar em aspectos que até pouco tempo a gente elogiava. E isso vem acabando de um jogo para o outro. Vem acabando de um jogo para o outro. E uma semana, 2 semanas, melhor dizendo, de data FIFA, não foram suficientes para isso. Então, a diretoria já falou por várias vezes, o Alexandre Matos esteve aqui na Samuca TV falando sobre questão de cobrança, de avaliação do trabalho, e obviamente o Cruzeiro hoje ele se encontra em uma situação de pressão na temporada, em que a resposta ela precisa vir rapidamente, porque como o Caio disse há pouco, o Cruzeiro, se ele não tiver uma evolução, a temporada pode acabar antes do previsto. E se acabar antes do previsto, vai ser uma decepção enorme, porque, volto a afirmar, com esses investimentos, o Cruzeiro tem por obrigação ir para uma Copa Libertadores em 2025. E o Fernando Seabra, para a gente fechar, a gente que já brincou por diversas vezes aqui, né? Não dá para brigar com o que todo mundo está vendo. Até certo ponto, você pode falar isso e aquilo, meu time isso, meu time aquilo. Mas, quando a gente falou sobre desempenho, o Cruzeiro perdeu vários jogos e teve um desempenho ok. E nesses últimos jogos, tirando a vitória aí sobre o Atlético Goianiense, o desempenho também foi ruim, o Cruzeiro não teve o resultado e não teve o desempenho. E isso é um ponto que preocupa. E quando o Seabra vai para uma coletiva demonstrando tranquilidade, é o que menos o torcedor quer ver. É o que menos a gente quer ver. O Seabra precisa se indignar e assumir que ele é o responsável maior para o Cruzeiro jogar o que já jogou em alguns momentos desta temporada. Tem peças à disposição, por mais que alguns desfalques estejam acontecendo na equipe, mas
as peças que o Cruzeiro tem, o time precisa jogar mais, e jogar mais mesmo, para não ficar toda a entrevista coletiva, e eu tinha falado isso lá no Barradão contra o Vitória, estádio Manuel Barradas. Todo adversário parece que é o melhor time do sonho de todo mundo, véio. É o São Paulo do Telê num jogo, é o Atlético Goianiense que... Qual o Atlético Goianiense que já foi aí brilhante? É o Vitória da época do Dida, todo time, véio. Ah, porque tinha isso, tinha aquilo, tinha linha de 5, tinha ganhar duelos. A gente sabe tudo do adversário, mas neutralizar isso tem conseguido muito pouco. E aí, claro, é o trabalho do Fernando Seabra que precisa acontecer, porque senão a temporada vai ficar mais complicada para todos nós a partir de agora. Valor?